paz, meus irmãos. Hoje eu quero trazer um ensino, né, uma breve palavra. Não quero, não quero me demorar, né, mas eu tenho tentado, pelo menos, ensinar, né, ali na igreja até que a gente cuida, né, tentado ensinar um pouco ali na rádio, né, nas igrejas, algum lugar que a gente vai pregar a palavra de Deus, irmão, sobre um assunto, sobre um tema, que é o batismo do Espírito Santo, que é o dom, né? Sobre os dons, sobre o falar em línguas estranhas, né? E aqui em 1 Coríntios, né, 14, o 2, o 3, o 4 ali, Deus fala, o apóstolo Paulo fala, né, sobre o dom de profetizar e o dom de línguas. Depois o 14 também, 14 também, né, ele também, aqui essa parte ele fala, né. E irmãos, às vezes eu vim de uma igreja que não ensina muito sobre os dons. Procura, batiza com o Espírito Santo, mas falta às vezes entendimento, sabedoria, eu acho, de explicar, e até mesmo às vezes a gente ensina de repente num culto, não tem muito tempo, às vezes de explicar, né? Porque às vezes é os louvores, depois vem a palavra às vezes é pouco tempo, né? Mas não vem de hoje que Deus vem me colocando no meu coração para mim fazer um vídeo, né? Só não saberia o tema, não sabia muito bem o tema, o que falar, né? Mas agora algo no meu coração, né? Falar sobre isso. Eu quero deixar essa palavra para você. Eu quero tentar, pelo menos, explicar um pouquinho, né? Para que isso, irmãos, que a gente faz é para crescimento da obra de Deus, é crescimento para mim, crescimento para alguém que queira. Eu sei que não é para todos, pode ser que não é para todos, é para todos, mas nem todos querem. Nem todos parece que almejam, anseiam, têm sede, têm fome da presença de Deus, né? E quem me conhece sabe, a minha mãe e alguns parentes meus sabem que eu me converti muito cedo. E desde quando eu conheci a palavra de Deus, o Espírito Santo, né, o meu amigo, amado e querido Espírito Santo, depois nós vamos estar orando, né, e eu tive sede de conhecer Jesus. Porque ouvir falar de Jesus é uma coisa e conhecer Jesus é outra, né? Coisas bem parecidas, mas é diferente, né? Que às vezes as pessoas ouvem, sabem até que ele é bom, sabe que ele é um Deus bom e tudo, mas não conhece Jesus, né? Não procura conhecer Jesus. Jesus, ele é o mais interessado, eu sempre tenho pregado, falado essa frase, ele é o mais interessado mais interessado de se manifestar, de fazer que nós conhecemos ele, ouvimos ele, né? Entendemos ele, compreendemos. Ele é o mais interessado, o Espírito Santo é o mais interessado em nos dar os dons, porque a Bíblia diz que nós devemos buscar os dons, né, com zelo, os melhores dons, até o apóstolo Paulo fala isso, buscai os dons, os melhores dons, né, os maiores dons, com zelo, né. E eu, para mim, esses dois dons, o dom de línguas, o dom de profetizar, o dom de palavra de conhecimento, na verdade, né, é uma palavra que Deus mostra o coração das pessoas. Quem me conhece sabe que Deus tem me mostrado o coração das pessoas, até através da rádio, no altar. Eu
vem a palavra de conhecimento, né, no nosso espírito. E falando sobre profecia, uma vez eu perguntei para um amigo meu, como é que o Espírito Santo fala, né? Como é que ele fala? Como é que ele fala contigo? E daí ele me explicou, ele disse, irmão, o Espírito Santo fala no nosso espírito. Por isso até, irmãos, que o jejum é muito bom, porque o jejum é uma chave, é uma ferramenta que não muda Deus, mas nos muda. E faz que nós ficamos espiritual e conseguimos ouvir o Espírito Santo no nosso espírito, porque nós somos corpo, alma e espírito, né? E ele está no nosso espírito. Nosso espírito, né? A gente consegue se conectar com ele, ouvir, saber a vontade dele. E ele me explicou isso aí, e é verdade, né? Hoje eu, pelo conhecimento que eu tenho, que eu tive, aquela palavra de conhecimento que ele me deu, aonde comecei a entender e ouvir o Espírito Santo, saber como ele fala, eu comecei a prestar mais atenção, né, na forma que ele vem falando. Ele não fala somente nisso, ele fala através de um vídeo, até mesmo que eu estou, né, agora fazendo, né? Ele fala através da palavra de Deus. Então Deus tem muitas formas. O Espírito Santo fala no nosso espírito, na nossa consciência. Ele fala através do vento, da natureza. Ele fala de várias maneiras, né? Então, mas aqui Paulo nos aconselha, Paulo nos deixa esse ensino, né? Que, como eu disse, quero ser breve. 1 Coríntios 14, o 2 em diante diz assim, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus, porque nenhum homem o entende, sendo que em espírito ele fala mistérios. Então essa primeira parte é o que eu estava explicando, tentando explicar, irmãos. Que aqui diz, ó, ele fala de uma língua desconhecida. Desconhecida para quê? Desconhecida para nós. Desconhecida para quem está ouvindo, né, no culto ou dentro de casa, seja o que for. Aonde a gente está, a não ser que tenha um intérprete, que o próprio Espírito Santo, que ergue alguém, assim como pode erguer alguém, pode falar conosco também. Nos falar a nossa própria língua. Mas aqui ele diz que desconhecida não fala aos homens, mas a Deus. Olha que tremendo, irmãos. Falar direto a Deus. Diz um ditado mundano, né? Que diz que melhor quem vai a Deus, quem vai a santo vai a Deus, né? É um ditado, né, mundano, mas coisa mais poderosa, maravilhosa. Olha que dom maravilhoso que é o falar em línguas estranhas, que você não fala com os anjos, não fala com os homens, não fala a terceiros, mas fala direto a Deus Todo-Poderoso, Deus. E fala como? Olha o que eu estava falando. Fala aos homens, mas fala a Deus, porque nenhum homem o entende, sendo que em espírito ele fala mistérios. Em espírito como? Ele fala o nosso espírito. Nosso espírito. Nós falamos em línguas estranhas, irmãos. E fala em espírito quer dizer assim, fala com o nosso espírito, fala com o Espírito Santo. O nosso espírito fala. Olha aqui também, sendo que em espírito ele fala mistérios. Em espíritos, né? Nós mesmos falamos que assim que a gente tem que ser espiritual, né? Então, como nós temos que ser espirituais? Falando, orando em espírito. Como eu vinha falando, o Espírito Santo está no nosso espírito. Nós falando em língua, nós falamos com o Espírito Santo que está no nosso espírito.
e falamos com Deus, que também o Espírito Santo é Deus Espírito, Deus Pai e Deus, né, Filho, que é Jesus Cristo. Então nós falamos com o Espírito Santo diretamente, falamos com Deus diretamente, falamos. Olha que tremendo este dom, irmãos. Olha que forte este dom, que as pessoas, irmãos, que a igreja até mesmo não tem dado muito ouvido, né? Vou fechar a porta aqui. Não tem dado muito ouvido, não tem dado muita ênfase, né, para este dom, que ele é o primeiro dom. Em Atos 2 diz que desceu o Espírito Santo e falaram em línguas estranhas, falavam em várias línguas, falavam, né, senti em Atos 2, nós vamos ver que eles falavam em línguas estranhas. Alguns teólogos dizem que falavam, um falava conforme o seu idioma, né? Mas eu que sou pentecostal, eu creio, e a Bíblia mesmo fala ali que é línguas estranhas, né? Atos 2, vamos ler ali Atos 2. Atos 2, e quando o dia de Pentecostes chegou completamente, todos eles estavam unânimes em um lugar, e de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e já apareceram a eles línguas divididas como de fogo, e pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas. Aqui sim, aqui fala que eles falaram em outros idiomas. Eles falaram, mas eles também falaram em línguas estranhas, línguas como de fogo, conforme o Espírito Santo lhe concedia falar. Jesus em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. E quando isso foi amplamente divulgado, ajuntou-se uma multidão e estavam confusos, porque cada homem ouvia falar o seu próprio idioma. Aqui, irmãos, aqui fala assim, mas olha aqui, e eles apareceram em línguas divididas como de fogo, né? E tem outras versões também, né, que diz línguas estranhas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Eles falaram em línguas estranhas, mas eles também falaram conforme o seu idioma. Mas aqui eu também entendo, irmãos, que naquele momento, ali já era 9 horas da manhã, né? Eu também interpreto assim, isso aqui é um assunto bem complicado, até debates, né? Mas que idiomas eles iam falar a não ser o judeu, né? O judeu falava em outros idiomas, porque que eu saiba, né, ali tinha judeus, né? Eles falavam em aramaico, falavam em hebraico, então não sei quais é as línguas ali, né? Eu creio que até de repente falavam um pouco na sua língua, mas falavam em línguas estranhas, línguas como repartidas, línguas como de fogo, né? E aqui Paulo diz aqui que o 3, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação e exortação e consolação. Aqui Paulo já está falando quem profetiza, né? Quem profetiza, irmãos, esse dom é muito perigoso, é muito arriscado, é muito minucioso, o dom de profetizar, né? Porque às vezes por falta de ensino até mesmo, falta de ensino, muitos têm falsos profetas, muitos entregando coisas na carne. Mas aqui está explicando que é para edificação, para exortação e consolação. Mas o que eu quero falar mais sobre os dons de línguas, que diz assim,
O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. A língua estranha, irmão, é uma edificação. Edifica nós, né? Edifica. Então já é mais um bem para nós, para o nosso espírito, para a nossa vida espiritual, né? E eu creio, irmãos, né, que o dom de línguas estranhas é a perfeita oração. Você começa a orar. Tem muitas igrejas, irmão, que falam que tem que falar em línguas, que falem até orar em línguas, né, mas não oram em línguas. Não tem o hábito de orar em línguas. E Paulo até mesmo fala aqui que ele fala mais em línguas, né, ele não falava. Eu entendo que ele não falava durante o culto, mas ele falava muito em línguas, ele orava em línguas. Ou falar em línguas, pode falar dentro do ônibus, pode falar no serviço, pode falar em qualquer lugar. É uma oração, né? É um hábito. Como pode falar em línguas, e eu tenho usado de hábito a minha vida. Depois quero dar um testemunho, um breve testemunho, sobre o dom de línguas. A línguas, irmãos, é uma oração, como a gente sabe, como a gente já viu falar. Nosso espírito ora a Deus. E é uma perfeita oração. Por quê? Porque muitas vezes nós falamos com nossas palavras e nós falamos, muitas vezes nós temos muito orgulho, muito eu, e a Bíblia diz que nós não sabemos orar, né? Até Jesus Cristo ensina a nós em Mateus, né, a como orar, ensina o Pai Nosso. E diz que a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo que nos ensina, o Espírito Santo que chora com gemidos inexprimíveis, ele que nos ensina a buscar orar. E nos ensina como? Orando em línguas. O orar em línguas, muitas vezes nós oramos, irmãos, para edificação, sim. Mas oramos por intercessões, oramos pelo livramento, oramos pelos dons. O mais importante, ele é como eu vinha falando aqui, o dom de língua estranha, em Atos 2, abriu os outros dons. Porque você vai ver que depois em Atos, os apóstolos, os discípulos, eles saíram e fizeram as mesmas coisas que Jesus fez na Porta Formosa, né? E outras tantas curas, Pedro, Tiago, João, né, estavam ali em Atos, né, e aquele paralítico disse, olha, me dá uma moeda. Ele estava entrando no templo, na Porta Formosa, né, ele disse, olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas levanta-te e anda. Então eles tinham a fé, eles tinham os dons de cura, os dons de milagre, começaram a aparecer, a vir na vida deles, né, a fluir na vida deles, né? E isso é tremendo, irmãos, é tremendo, tremendo mesmo, quando isso começa a acontecer na nossa vida. É igual a minha vida, irmãos, por algum tempo agora eu comecei a buscar mais a Deus e comecei a orar bastante, orar 3, 4 horas, 2 horas, 1 hora. E sinceramente eu estava dizendo, Senhor, parece que eu não estou tendo resultado das minhas orações, eu quero mais do teu poder, mais da tua glória. E quem me conhece sabe que eu já fui usado com os dons de libertação, a cura, e já fui usado também. Eu disse, Senhor, mas o que está acontecendo e tal? Eu comecei, né, a falar. Aqui, ó, o Atos 3, ó. Ora, Pedro e João subiram juntos ao templo, a hora da oração, sendo a hora nona. De novo, às 9 horas da manhã, tem um segredo, né? Até nesse horário, às 9 horas da manhã, né? Às 9 horas da manhã é buscar, né, o poder de Deus. E ali Pedro, né, e João estavam ali e disse para eles, levanta-te e anda. Então os dons começaram depois que desceu o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que distribui os dons espirituais e faz também
batizar em línguas estranhas. E é fácil, irmão. É fácil falar em línguas estranhas. Eu orei 3 anos e não fui batizado em língua estranha. E só fui batizado em línguas estranhas depois que eu entendi que não era aquilo que eu fazia, era pela graça. Era somente eu abrir a minha boca e falar em línguas estranhas. Porque eu orava, eu falava com as pessoas, eu tinha muito desejo, como eu já disse. Eu dizia assim, mas como é que eu posso falar em língua estranha? Como é que é o dom de línguas estranhas? Ninguém sabia me explicar sobre o dom de línguas estranhas, como é que se recebia. Ninguém estava na minha época, igual hoje eu tenho o YouTube, até tem um canal no YouTube, né? E Instagram, Facebook também, está aí fazendo a obra. E não tinha informações. E eu buscava com os irmãos e muitas pessoas não sabiam falar sobre isso. Olha, tu tem que jejuar, tu tem que orar, tu tem que merecer, tu tem que pagar preço. E eu ali na oração, no jejum, 3 anos, irmãos, 3 anos. Mas uma vez eu conversando com Deus, o Espírito Santo, dizendo, Senhor, eu sei que não sou capaz, eu sei, mas Senhor, é a tua graça. E o Senhor quer mesmo, o Senhor quer me batizar. Eu creio que o Senhor quer. Foi uma oração simples. E Senhor, se eu sei que eu não mereço, mas se o Senhor quer me batizar mesmo então hoje de noite eu vou no culto e vou ser batizado em línguas estranhas. E eu fui, falei línguas estranhas com fogo, e os dons de línguas estranhas as línguas estranhas começaram a fluir. Mas o que? O mais interessado é Jesus. Ali Jesus, Deus, o Espírito Santo estava me mostrando, eu queria e eu quero te batizar em línguas estranhas. E nunca mais, glória a Deus por isso, parei de falar em línguas estranhas. E hoje, como eu vinha dando o exemplo atrás, aí eu vim orando agora, há pouco tempo, buscando o Senhor novamente, né? E Senhor, mas porque eu tive um tempo bem fraco na fé, bem fraco espiritualmente, mas o Senhor Deus me puxou de novo, a sede, o fogo e a paixão pelo Espírito Santo novamente. Glória a Deus por isso, eu glorifico ao Senhor. E comecei a orar 1, 2, 3, 4 horas até, Senhor, vou começar. E jejuar também. Mas quando eu ouvi uma live como essa, como eu ouvi um vídeo ensinando que alguns segredos, algumas chaves, o dom de línguas estranhas abre os dons de cura, os dons de milagre. Ele quebranta o nosso espírito. Nós oramos em espírito, nós se fortalecemos no espírito. É muita coisa que o dom de línguas faz, que eu deveria, uma hora mais outro vídeo, explicar mais sobre os benefícios do falar em línguas estranhas. Os benefícios de você falar em línguas estranhas. Não é só edificação. Edificação já é muita coisa. Se eu só dissesse que edificação, edificar é nos erguer, nos elevar espiritualmente. Quando a gente está ali muitas vezes triste, muitas vezes, quem sabe até meio desanimado, sabe qual é o segredo? Fala em línguas estranhas. Fala em línguas estranhas. Para ti, no teu íntimo, no teu espírito. Fala em línguas estranhas que você vai ver que você vai ser edificado. Muitas vezes não pensa que eu não acordo meio, glória, né? Meio para baixo, às vezes meio desanimado, mas eu começo a orar no espírito. Rabacandabaia, derbiandalabaia, souriandalabacandabacaia, sé. Eu não entendo, mas eu sinto aquela edificação. Eu sinto o poder de Deus crescendo. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu sinto a glória de Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo. E isso me edifica, isso me levanta espiritualmente. Isso me ergue espiritualmente. Isso me dá força de novo. E eu começo a falar em línguas estranhas. Começo a glorificar o Senhor. E o Senhor começa a vir e me edificar. E me erguer espiritualmente. E já consigo olhar para os montes, como diz o salmista, né?
Eis que olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ele nos eleva a nossa fé também. O dom de línguas estranhas aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. E depois, irmãos, também comecei a ver uns vídeos de cura. Deus começou a me despertar. Deus me entregou algo através de um homem de Deus também, né? Um evangelista, né? E ele disse para mim que eu ia ser usado com cura e com libertação. E depois daquela entrega que ele me falou, pela misericórdia do Senhor, hoje Deus me usa na cura, na libertação. Os anjos operam, né? Os anjos vêm ali, curam. O último culto que eu tive ali do pastor Nelson, aqui em Bento Gonçalves, até mando um abraço para ele. Um testemunho que me impactou foi do servo do Senhor. Ele disse, ele caiu debaixo do poder de Deus e ele sentiu como uma mão, um calor, uma mão entrasse dele e arrancasse as pedras na vesícula. Isso para mim foi tremendo. E mais impactou ele também, né? Impactou a vida dele. Fora a perna crescer também, uma moça, a filha até do pastor, estava ali mancando, né? Eu acho que era o nervo ciático, não sei o que era. E ela disse que sentiu uma mão pegar e puxar a perna dela. Ela saiu curada, caminhando normalmente. Então Deus começou a mover. Moveu, quebrou, virou uma chave. Hoje tem muitos pregadores ensinando isso, que você precisa de uma chave. Mas foi uma chave. O dom de línguas estranhas na minha vida, no meu ministério, foi uma chave que edificou muito a minha vida e vem edificando. E vem me revelando também o Espírito Santo. Muitas vezes eu estou falando em línguas estranhas na madrugada, à noite, madrugada, e vem um choro, vem um gemido. Hoje eu já estou entrando assim no nível de gemido espiritual, cantando no Espírito. E depois, algumas vezes, o Espírito Santo me interpreta o que eu falei em língua estranha. Ou me deu testemunho já. Me deu testemunhos na minha família, na família da minha esposa. E depois o Espírito Santo disse assim, ó, aquele gemido, aquela oração em línguas, tu estava intercedendo. Oh glória. E o dom de profetizar isso é uma voz interior, uma voz no teu espírito, uma voz na tua mente. É uma voz, você tem os seus pensamentos. Você tem o seu pensamento. Eu tenho vários pensamentos, né? Mas você aprende também na oração em línguas a falar com Deus através do seu espírito. Eu estou falando com você agora, mas estou falando com Deus no meu espírito. A minha consciência interna está falando. Você precisa também desenvolver isso. Orar no espírito, interceder no espírito, falar em línguas estranhas. Isso faz você se conectar ao seu espírito, parece com Deus. Você tem duas consciências. Não sei se você está me entendendo, mas é assim, irmãos. Isso eu estou falando para pessoas que querem, primeiramente, ser batizado com o dom de línguas estranhas, com fogo, que eu vou estar orando por você, e quer se aprofundar mais no dom. Pesquise mais sobre o dom de línguas estranhas e o dom de revelação, o dom de profetizar. Deus me deu um manto profético, um manto de profetizar também, tem profetizado. O Espírito Santo tem falado pela misericórdia, não é sempre, mas algumas vezes. Quem está andando comigo, até mesmo meu pastor, o pastor Ezequiel, minha esposa e outros irmãos sabem, que Deus me usa às vezes pela graça de Deus, pela glória de Deus. E é uma voz interior, é o Espírito Santo. Como diz a Bíblia, nós somos templo do Espírito Santo. Então, se nós somos templo do Espírito Santo, ele está em nós, está dentro de nós, está no nosso espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, ele está no nosso espírito. E ele fala conosco. E é maravilhoso. É muito melhor o Espírito Santo falar com você, aqui dentro de você, do que vir um irmão e dizer assim, assim diz o Senhor. Porque hoje, muitas vezes, irmãos, não é todos,
mas estão profetizando coisas até mesmo da carne, da consciência, do pensamento. E quando o Espírito Santo fala, quando você está orando, quando você está clamando, quando o Espírito Santo fala, você entende. E você se aquebranta, você chora, ele transforma, ele é forte, é tremendo quando ele fala. Tá, irmãos? Então, a importância de falar nesse dom de línguas estranhas. Né? Glória a Deus por isso. Aleluia. E Deus é poderoso. Vamos orar agora em nome de Jesus. As horas já se passam. E Paulo diz aqui: eu quero que todos vós faleis em línguas, mas antes que profetizeis, porque maior é o que profetiza do que o que fala em línguas, a não ser que interprete, para que a igreja receba edificação. Isso aqui, irmãos, tem muitas pessoas que dizem: mas eu não devo falar na igreja, que eu vou atrapalhar. Irmão, tu pode falar baixinho, fala baixo. Às vezes quando a igreja sobe, quando a mensagem sobe, amém, glorifica, fala em línguas estranhas. Mas isso edifica. E se a igreja entendesse, eu já ia, mas me chamou a atenção esse versículo 5, 14, 5 diz de 1 Coríntios, que tem muitas pessoas que não querem mais falar em línguas estranhas, não falam mais na igreja, porque tem que ter intérprete. Sim, se um irmão se erguer, falar em línguas estranhas, falar, a igreja não vai ser edificada, porque edifica a si mesmo, né? Com certeza. Mas se a igreja entendesse ou entender que ela falando em línguas estranhas edifica, ela não precisa falar para todo mundo ouvir. Fala baixinho, eu falo baixinho o culto todo. Edifica a mim. Imagina se edificar a mim, edificar minha esposa, edificar o pastor, edificar fulano, edificar toda a igreja. Imagina o mover da glória de Deus, imagina o mover do Espírito, os milagres que vão acontecer, a atmosfera, a unção que vai descer naquele ambiente, imagina. Então isso, muitas vezes o inimigo, ele ensina, ou ele prega, ele implanta na mente das pessoas para que haja um bloqueio espiritual, para que a igreja não fale em línguas estranhas, para que não haja mover, não haja cura, não haja mais mover de Deus. Porque onde não tem o poder, não tem a unção, não tem o fogo, o diabo consegue entrar. Onde não tem a proteção, onde não tem a glória de Deus, o inimigo consegue. Não é porque a igreja ali é um templo, é um prédio. A igreja, até mesmo em nós, o inimigo não entra. Não entra. Não habita na nossa casa. Não habita na nossa vida. Quando nós se edificamos, quando nós se enchemos da glória de Deus, nós enchemos da presença de Deus, ele não entra. Quando a nossa casa é tomada pela glória de Deus, quando a nossa vida em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Outro dia eu quero estar ensinando trazendo alguns benefícios de falar em línguas, mais benefícios de falar em línguas. Tá? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus, eu quero orar, Senhor, agora, para essa pessoa que vai ver este vídeo, que venha edificar a sua fé, que ela venha ser batizada em línguas estranhas agora, Pai. É somente você falar, é somente você abrir a sua boca. É pela graça de Deus, é pelo amor. Ele é o mais interessado a que você fale em línguas estranhas. Que você tenha os dons de profetizar, os dons de Deus, os dons. Então, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa tenha sede, tenha fome da Tua presença. Que tenha a sede, e que ela venha ter sede de falar em línguas estranhas. Que ela venha, Pai, se colocar mais e mais na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba o dom de línguas estranhas. Somente abra a sua boca e fale agora. Fale qualquer coisa que está aí na tua mente. Fale qualquer coisa que venha à sua boca, à sua consciência. Fale. Fale agora. Nem que seja uma sílaba, mas fale.
Porque é assim, irmãos. É assim. É simples assim. Então recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe. E também quero orar por cura, Senhor. Seja curado agora em nome de Jesus. Seja tocado agora. Seja fortalecido agora. Seja edificado agora. Seja em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Viu, irmãos? Quem fala em línguas. Não era isso, desculpa. A pessoa, para falar em línguas estranhas, não precisa muito. É só você falar. Eu me lembro que eu estava sentado no banco e eu comecei a dar glória, 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 aleluia, aleluia. E veio eu tinha já aquela palavra, aquela sílaba na minha mente e eu falei. Simplesmente abri a boca e falei. Né? E a minha esposa, como exemplo também, ela começou numa sílaba. Só que agora Deus já está dando mais línguas estranhas. É assim. Para alguns, de uma forma, para outros é de outra. E é assim. Fala, nem que seja Labraias, nem que fala Labraias ou Surianda. Surianda. Fala assim. Porque o inimigo ele quer que primeiramente você tenha medo. Que você pense que não é também. Mas fala, tenha certeza que é o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Tá? Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, que você receba o batismo com o Espírito Santo. Que você receba o toque do Espírito Santo. Que você receba, em nome de Jesus, a cura agora, a libertação agora, em nome de Jesus.